Olá, pessoal! Hoje o papo é com uma pessoa que é referência quando o assunto é relojoaria. Relojoeiro, escritor, uma das mentes mais curiosas por trás da relojoaria. Só que não vai rolar só a perguntinha básica: que relógio você gosta, que relógio você não gosta. A gente quer entender quem é essa pessoa por trás da bancada. E não só isso, a pedido de muitos de vocês, ele vai entrar no quadro Pinga Fogo. E o meu amigo Léo não vai pegar leve com ele. Temos aqui hoje Adriano Passarelli. Bem-vindo ao Descomplicados. Obrigado vocês pelo Seja convite. bem-vindo, mestre. Muito obrigado, Léo, muito obrigado, Flávio, Vitor, Helder, obrigado pelo convite. Faz tempo já que a gente tinha falado, tô pronto, quando vocês quiserem, vamos... Não, vamos fazer um Vamos, brinde aqui, vamos, vamos fazer um brinde Pra aqui, mim, né, para estava começar ansioso aí. para... Pô, eu tô realizando um Já tem sonho um- hoje aqui. Já tem um hater que me xinga de pinguço, né? Boa. Se você quiser até se apresentar rapidinho para o pessoal, para quem não te conhece, duvido que a maioria não te conheça, acredito que muitos te conhecem, mas vamos lá, quem é o Adriano? Quem é Adriano Que pergunta. Pronto. Adriano Não, eu já Passarelli. estava gelado já, justamente porque eu sabia que ia chegar essa pergunta. Cara, bom, me apresentando de maneira super técnica, super ficha técnica, me considero um entusiasta da relojoaria, porque eu escolhi trabalhar com isso. Então, larguei a minha profissão original, na qual me formei, de arquiteto urbanista. Sou arquiteto urbanista formado e já pouco tempo depois de ter... Ainda na faculdade, eu já sempre gostava de ter um relógio no pulso, mas nunca me fui muito mais a fundo, até que eu recebi, minha mãe me entregou o relógio que tinha sido do meu avô, um Seiko 5, calibre 6119, que por esses dias eu até postei foto no Instagram dele, e é um relógio que eu vi meu avô usar a vida inteira, e falei, poxa, legal, vamos botar ele para funcionar, acho que trocar a bateria, né? Aí minha mãe falou, não, mas esse relógio ele é automático, né? Falei, mas como assim automático? Ela falou, pô, não sei. Só sei que você põe no pulso e ele fica funcionando. E eu lembrava do meu pai, que também usava um Seiko 5. Aliás, a história é que meu pai comprou os dois relógios juntos, comprou um para ele e o outro para o sogro, que era o meu avô. E então eu vi minha vida inteira meu pai usar praticamente só esse Seiko, e ele falava que o relógio automático, falou, por que você não troca a bateria? Ele falou, não, mas você mexe o pulso e ele não para nunca. E eu achava até criança que aquilo era trollagem dele. Eu falei, tá zoando, isso deve ser, sei lá. Mas aí, nessa ocasião eu já tinha 20 e poucos anos, me deu o estalo, eu falei, que negócio. Sempre fui muito curioso sobre tudo, e me deu esse estalo de eu pesquisar e saber o que troço é esse de relógio automático, como isso funciona. E, bom, quase que o resto é história. Eu comecei a pesquisar que nem doido sobre o assunto. Tinha muito pouco material em português, ou praticamente nenhum. Que ano que era isso? Puta, 2000. 2000. Voto 2000, 2001. Aí eu encontrei o Fórum de Relógio Mecânicos, onde ali foi... Por isso que meu agradecimento sincero faz parte da história. Foi... Provavelmente, se eu não tivesse chegado no fórum, talvez não tivesse continuado nesse assunto, porque eu não ia descobrir o quão fascinante é a relojoaria em si. Então, o fato de eu ter trombado com o fórum foi o que me despertou a curiosidade. E eu comecei a escrever longas, até no prefácio do Horologia para Apressados, eu comento que muitas das respostas que eu postava no fórum eram quase que artigos completos, assim. E sempre tive uma certa facilidade para escrever, até que eu comecei a escrever alguns artigos para a revista Pulso, a convite do Carlos. Isso já em 2000, acho que a primeira matéria que eu escrevi deve ter sido 2004, 2005, não me lembro. Esses dias também eu postei a foto da primeira Pulso que eu escrevi. E aí surgiu a oportunidade de começar a trabalhar com isso. Eu falei, pô, por que não? Então acho que eu vou mudar completamente de ramo, porque... enfim, por que não ganhar dinheiro com ser pago para fazer aquilo que eu escolhi e gosto? E comecei a trabalhar já direto numa assistência técnica, na época era SCJ Time, que era também autorizada de várias marcas.
suíças aqui no Brasil. Trabalhei lá por 4 anos já no cargo Você chegou a fazer, desculpa interromper, Adriano, você chegou a fazer um curso antes disso? Nada, zero. Nada, cara? Zero. Foi meio na base da confiança. Falaram, olha... E com teoria, você tinha só teoria e... E na verdade, precisava... Na época, a empresa estava precisando de um gerente. Uhum. E precisava ser alguém que entendesse de relógio, ajudaria muito, e que pelo menos tivesse alguma formação superior para ser... E foi assim que, enfim, acharam que eu era uma boa ideia. E acabei entrando praticamente direto no cargo de gerência, trabalhei lá por 4 anos. Comecei em 2006, foi aí que eu comecei a trabalhar mesmo com relógio. Em 2010 eu fui para a Watchtime, fiquei 10 anos na Watchtime como gerente, até a hora que eu decidi que... E na verdade, sempre, acho que na minha cabeça, sempre ficou... O que eu gostava mesmo é de mexer com os relógios, né? E na posição de gerência ali, eu estava me afastando, na verdade, cada vez mais daquilo que eu realmente gostava, que era dos relógios. E muita gente me perguntava, pô, por que você não começa a trabalhar na banca? Por que você não vira relojoeiro? E, na verdade, um monte de gente achava que eu era. Falava, mas você não é? Eu falei, não. E depois de 10 anos na gerência, eu me dei um estalo. Acho não, tenho certeza. Aí, lógico, é uma coisa muito mais... uma transformação pessoal, mas que aconteceu por causa da pandemia, que me deu o estalo. Eu falei, puta, não, eu acho que eu preciso apostar naquilo que eu realmente... Adriano, e esse você acredita que foi seu ponto de virada, assim, em 2020, Foi. Então, depois de já praticamente 14 anos trabalhando profissionalmente com relógios, eu decidi, falei, não, eu quero ir para a banca e botar a mão na massa. O que, de certa maneira, em termos de hierarquia profissional, é um passo atrás, mas não importa, isso nem passou pela minha cabeça. É uma bobagem diante de um sonho, né? Eu falei, não, é isso que eu quero fazer. Acho que eu me sentia como se eu fosse um bom goleiro jogando na linha. Não era isso que eu queria fazer. Por que não me aproveitar o que eu posso oferecer lá no gol, talvez? Fazendo uma analogia. Uhum. E aí, naturalmente, as coisas se encaixaram. O Mauro achou que, pelo menos, é legal. Acho que é uma boa ideia. E eu parti para trabalhar na banca, praticamente de um dia para o outro. Lógico, uma pequena transição aí de cargo ali dentro para poder separar as coisas, mas nessa altura do campeonato eu já tinha, quase 20 anos estudando teoria e, enfim, trabalhando todos os dias junto com os relojoeiros e tal. Era só uma questão de reabilitar a minha prática, porque antes de trabalhar com isso eu já comprava as sucatinhas, desmontava, montava, tentava lubrificar, esse tipo de coisa. Então não foi foi uma evolução razoavelmente rápida, o que, assim, me permitiu em pouquíssimo tempo começar profissionalmente como relojoeiro e partir praticamente para uma qualidade de um relojoeiro sênior. Pelo menos baseado nos mecanismos que hoje eu trabalho. Naquela época já não tinha, né? Um curso de formação para relojoeiro, e hoje eu acho que ainda não tem aqui no nosso país. Não tem. Nada. Não. Então, uma pessoa que quer iniciar nesse mundo, o que é que você... Olha, muito provavelmente o passo hoje seria entrar em alguma assistência técnica. Digo assistência técnica por quê? Porque tem várias posições que você pode... É diferente de você tentar entrar numa relojoaria pequena, onde é um relojoeiro e mais alguém. A não ser que tenha alguma relojoaria pequena que precise de um ajudante. Muitos dos nossos colegas aprenderam assim, na verdade. Eu vivi essa experiência. Exatamente, a maioria deles... Lavando, tudo. Mas numa assistência técnica, como, por exemplo, a Watchtime, pode oferecer, e não estou falando isso para puxar saco, mas estou dizendo porque tem uma estrutura grande onde você pode entrar por vários meios ali e trabalhar em vários cargos até se aprimorar e chegar nisso. Mas, infelizmente, por enquanto, a gente não tem mesmo nada formal que possa ensinar isso. E eu aprendi enfim, como quase tudo, eu sou autodidata para praticamente tudo que eu sei, mas, lógico, contei demais com a ajuda dos colegas relojoeiros. Adriano, mas essa expressão técnica que você trouxe nesses 20 anos trabalhando, eu acredito que teve essa evolução. Não tem como falar do Adriano hoje sem falar do Adriano escritor também, Sim.
que por algum motivo escolheu transcender esse conhecimento, que você já fazia isso no passado, mas de uma forma didática para quem está entrando. Exato. E qual foi o motivador? Cara, na verdade, assim, eu sempre quis... primeiro, uma das principais ideias é compartilhar o conhecimento. E não falo isso com, nossa, eu sou o cara que compartilho e mereço tapinha nas costas. Não por isso, mas porque quando eu fui pesquisar sobre o assunto, eu descobri o quão difícil é você encontrar, e na verdade isso não tem nada em português. Então, tudo que eu aprendi em outra língua, tive que achar assim, retalhos aqui e ali, juntar todas as peças, e muitas das coisas que eu aprendi foi porque eu via que outras pessoas lá no fórum não sabiam e faziam a pergunta. Eu falei, putz, interessante essa pergunta, deixa eu tentar achar a resposta e responder, e percebi que isso que eu podia agregar e condensar esse... Lembrando que não tinha Google, não tinha IA, não tinha... Puta, bom, tinha o Google... Tinha, mas não. Google, mas... Tinha o Alta Vista. O Alta Vista. Mas não tinha o conteúdo que era o principal. Não adiantava tinha. ter o Google. Então você pegava retalhos aqui e ali. Tinha uma literatura que existe até hoje, mais técnica de relojoaria, mas que é extremamente antiquada, como, por exemplo, os livros do Donald DeCarle, que são livros da década de 1950. Então, a minha ideia e a proposta foi, quando eu comecei a escrever para a revista Pulso, o Carlos falou para mim, não, vamos explorar essa veia técnica, que a gente não tem material, então vamos fazer... A maioria das matérias que eu escrevi eram mais técnicas. E eu fui juntando esse material, porque um dia eu falei, bom, um dia isso pode virar um livro. Só que quando eu tive o primeiro estalo de transformar isso num livro, foi lá para 2010, algo assim. Não tinha como fazer isso de maneira independente. Precisava de editora, precisava de não sei o que, era um negócio que ia dar um trabalho hercúleo para dar um retorno mínimo, e engavetei a ideia. Engavetei, concentrei no meu trabalho do dia a dia. Depois de muitos anos, aí estou falando muitos anos não, mas 2018, algo assim, com essa coisa do YouTube e tal, eu falei, bom, acho que eu posso começar a explorar isso na forma de vídeo. Então, transformar aquele material que eu tenho escrito em vídeos, que é um pouco do que eu fiz no Chronotalk. Funcionou um pouco, mas assim, além de eu realmente não considerar que eu tenha aptidão para fazer isso de maneira boa, é um negócio que é um trabalho também, vocês sabem, é um trabalho miserável para fazer sozinho, e para ser colocado numa plataforma que ela não valoriza o conteúdo pela qualidade. É uma plataforma alugada, como a gente costuma dizer, você não sabe o que vai ser o dia de amanhã, pode te levar lá para cima, mas um livro traz a tua essência e está marcado para sempre. Então eu falei, mas coloquei por um tempo ali, e depois de um tempo falei, puta, acho que também não é esse o caminho. Talvez seja agora a hora, e descobrir essa maneira de publicar livros de maneira independente. Legal. Que é mais ou menos como um YouTube. O YouTube é como uma TV que você não precisa de um canal de TV para... É a mesma coisa. Então hoje tem essa oportunidade de fazer. Eu falei, bom, vou tentar fazer, só que você tem que fazer tudo sozinho. E deu certo. Aí eu falei, quer saber? Eu vou tentar então lançar. E aí eu comecei a escrever organizar, melhor dizendo, toda essa coletânea de material que eu já tinha, que era o Urologia para Apressados. E ele tinha que ter um glossário, como qualquer livro mais ou menos técnico. Só que esse glossário começou a ficar grande demais. E eu falei, putz, isso eu já estou falando aqui de 2022. E eu falei, putz, eu acho que não está completo o suficiente, mas está grande demais. Falei, se eu separar e tentar fazer só um glossário de largada. E aí foi a ideia que eu tive, vou separar completamente esse glossário do próprio livro. E fui alimentando, e aí a parte do glossário foi ficando gigantesca, que o resultado é esse daí, que no final eu comecei com 80 verbetes e terminei a versão final dele com mais de 450 verbetes. E falei, bom, mas também tenho que colocar ele ilustrado, então vamos lá. E o resultado foi esse daí. Que ainda assim foi o primeiro livro, mas que ainda não era a obra da minha vida, vamos dizer assim. Eu ia te perguntar isso. Eu estou te interrompendo aqui agora. Estou amando, por sinal. Né? Depois eu quero fazer uma pergunta daqui, que o senhor escreveu algo bastante
Contundente, você diria? Contundente, exatamente, me marcou muito. E esse Urologia para Apressados, eu senti que ele seria o livro número 1. Ele é. Ele é o, Ele é. ele é o livro É, porque o outro é um glossário, né? Aquele foi um. E o O glossário, glossário é um acidente, é um spin-off, como diz. Exatamente. Que coincidentemente Um que acabou ensaio. saindo primeiro. Foi um ensaio. Aquilo ali era para ter sido 20 páginas disso. Só que começou a ficar 20, não 30, dava. 40. Falei, eu vou tirar e fazer uma coisa separada. Até porque, como produto, acabou funcionando bem. Falei, bom, deixa eu fazer o glossário. E pior é que, na verdade, eu caí numa pequena cilada, porque pra você ter uma ideia, isso estava 90% pronto. E eu resolvi brecar isso para fazer aquilo que eu achei que aquilo ia ser fácil. Virou um inferno, mas saiu. Depois de muito trabalho, muitos meses de trabalho em cima daquilo, saiu o glossário e falei, bom, beleza, acho que caiu num momento bom, coincidindo com o fato que, há pelo menos, cara, que eu saiba, o último livro escrito no Brasil sobre relojoaria, muito provavelmente que eu saiba, nunca ninguém me corrigiu sobre essa informação, então eu acredito que ela continua correta. Foi o manual do Dimas. O manual do aprendiz relojoeiro do Dimas de Melo Pimenta, Do- que é um negócio, acho que da década de 50, primeira da edição, DMAP, da né? DMAP. Ah. É o fundador da DMAP, o Dimas, e o professor Dimas, né, como todo mundo trata ele. E eu acho que é a última edição da década de 60. Então estamos falando em, no mínimo 50 anos sem ninguém escrever nada no Brasil. eu só vejo 2 pessoas escrevendo relojoaria aqui no Brasil. Mestre Adriano e Flávio, relógios mecânicos. Só que Flávio, ele coloca tudo naqueles stories nos dele stories, e tudo some, tudo você some. não, Você se não perde consegue, você se perde. Você De propósito. eu fico- Faz print, cria uma pasta. Print. Não, eu Faz fico quase um nervoso, livro. eu não- Flávio, deixa de Eu preguiça, já falei meu pra amigo. ele. E coloca Já falei. organiza isso aí, por favor. Eu sei que o senhor não precisa, tá muito bem. Todo dia 29 o dinheiro cai na conta, tá tudo certinho, mas por favor, a gente precisa, a comunidade relojoeira precisa do senhor, assim como precisa do mestre Adriano. Só os 2. Eu desconheço ninguém, né? E o Adriano, você tem que dizer obrigado por você estar fazendo. Imagina. Cara, é extremamente importante para colecionador, para os entusiastas, para nós que somos apaixonados pela relojoaria, cara. O que você vem fazendo, o que você construiu, o que você faz e pela relojoaria brasileira é absurdo, é gigante, cara. Eu não. Eu precisava falar isso Eu olhando tenho- pra ti. eu cara. não- Obrigado, cara. por você falar. Imagina, eu fico lisonjeado, embora. Eu sou muito honesto, isso não é falsa modéstia. Não consigo enxergar tudo isso que você está falando nisso. Cara, muito, cara. Mas foi feito, eu posso garantir, minha família está de prova, que sofreu junto comigo para fazer isso. Teve que abdicar de muitas horas junto de mim para eu conseguir isso, mas fiz com muito carinho, fiz o melhor que eu pude, não é muito longe de ser perfeito, isso é verdade, tem um monte de coisas que poderiam ser melhores, mas eu não consegui fazê-las melhor, mas, enfim, consegui apresentar esse material finalmente em português, não tem de fato nada igual, e aí sim, não sendo não tão modesto, para ser bem honesto, como eu pesquisei muito, não tem nada em outra língua também com essa mesma abordagem. Legal. Os livros mais técnicos sobre relojoaria, em qualquer outra língua, e diria especificamente inglês, a maioria deles é muito antiquada. Tá? Ou eles são extremamente específicos. Extremamente são técnicos também. Extremamente técnicos, modernos, mas muito técnicos. E você vai publicar em outras línguas? Sim, o glossário ele já existe em inglês Tá. há mais de um ano. E eu vou começar a fazer agora a tradução do Urologia também para o inglês. Boa. Então, isso leva um tempinho ainda, óbvio, eu utilizo a inteligência artificial, porque não tem nem por que tentar fazer isso na raça. Mas, lógico, tudo supervisionado, porque é muito técnico. Revisão de tudo. Mas em breve ele vai estar disponível também. E, enfim, espero que tenha algum sucesso também lá fora. Lógico que a gama de material disponível em inglês é bem maior. Mas fico feliz, assim, principalmente o novo livro. Eu devo estar hoje cerca de 2 meses do lançamento, já vendi um pouquinho mais de 300 cópias.
É Legal. um número que eu não estava esperando. Uau. Então é Muito bom. Parabéns. Legal. Ficou- Parabéns. E onde nós Parabéns. encontramos? Ele está disponível no site do Clube de Autores, www.clubedeautores.com.br. Lá tem os 2 livros, o Orologia para Apressados e o Obscuro Glossário Ilustrado de Relojoaria, em versão capa dura e versão capa comum, que é um pouco mais uma versão mais Brochurinha, econômica. não é? É. Sim. E lá a vantagem é que dá para parcelar, dá para fazer um monte de coisa. E uma qualidade de impressão, Não, material, isso, de foto. isso é muito bom. E vai estar na Absurdo. descrição do vídeo também. O Sim, link pra... vai estar o link pra aí. compra. No Instagram do Adriano também, para quem é. segue, a Eu RP vou fazer Watts tá lá também, né, Adriano? Sim, no link sim. da bio. Adriano, quantos anos vivendo de forma intrínseca? 19 anos, não é? Não, 20... Puta, vai, 2001... Né, 24 anos. 24 anos. Então vamos lá. Escreveu para o Fórum de Urologia, não é? Escreveu para a revista Pulso. Foi correspondente em diversas feiras na Suíça. Sim. Conheceu, né, a maioria das manufaturas suíças. Se tornou gerente de uma operação, de 2 operações do Brasil. Uhum, verdade. Ok? Se tornou relojoeiro e meu professor, É a parte que ele diga-se de chora. passagem. E tipo, se tornou um grande escritor, de repente um dos maiores do mundo de língua portuguesa. Um dos pais do 10 e 10. Um dos pais do Bom, 10 e 10, verdade. que a gente não pode esquecer isso. 24 anos. Como você vê o Adriano Passarelli daqui a 5, 10 anos? Cara, eu tento me aprimorar. Puta, não dá pra nem dizer diariamente, é a cada hora. Aí falando sério, tanto como pessoa, como ser humano, como profissional também. Desculpa, uma vez você me falou muito sobre seriedade, de não brincar, de tipo, cara, me dando aula, eu lembro disso e isso eu vou levar para a vida. Cara, eu faço isso com muita seriedade. Cara, e isso marcou. Tá? Assim, o fato de eu ter escolhido trabalhar com isso é uma das razões pela qual eu levo isso muito a sério. Então, eu não caí de paraquedas. Então, eu tenho um respeito gigantesco pelo meu ofício e, obviamente, todos os colegas que também têm o mesmo ofício. Mas, independente do que eu fizesse na vida, eu sempre fui... O que me faz de mim um muito chato. Porque eu sou muito exigente comigo mesmo e sou também com o que tiver à minha volta trabalhando nesse grupo. Sei que isso às vezes chega a ser até um problema, mas eu realmente... a minha vontade de me aprimorar todos os dias é o que me fez eu conseguir de uma velocidade razoavelmente rápida e de um cara que não era um relojoeiro em 5 anos para um relojoeiro profissional e de um nível modéstia à parte, né, pelo menos considerando-se o nível dos consertos, dos serviços que a empresa confia em mim, eu posso dizer que eu estou num nível bastante alto, graças a Deus, mas sempre muito... E o Adriano, daqui a 5 anos? Cara, só espero estar melhor, só isso. E no 4º livro? Então, puta, espero que o 5º ou 6º. Gostei. Uau! Gostei, hein? Gostei. Não. Amém. Amém. Não, Pô, o que é ligado Isso- na terra é ligado no céu. Gostei. Amém. Não, isso com Amém. certeza. Eu tenho até uma coisinha, posso até dar um spoiler aqui. É um negócio que eu ia guardar pro... Isso só vai acontecer no que vem, talvez bem no começo, mas tem uma coisa aqui que eu vou falar. Eu vou lançar uma versão do Orologia, uma versão econômica dele. Porque eu tenho plena consciência que é um material, vamos falar bem limpo, não é barato, eu sei que não é. E ele é muito caro de produzir. Porque tem imagens, tem coisa Mas do de papel, extrema etc. qualidade. e tal. Sim, não é. Extrema qualidade. É muito bom. É melhor do que os feitos lá fora, tá? Sim. Os livros, por exemplo, os da Amazon,
em inglês, eu tenho um capa dura feito lá, não é a mesma qualidade. Tá? A capa até é boa, mas o papel não é. Isso daí é excepcional, a qualidade é muito boa, inclusive, sim, fazendo um merchan totalmente gratuito, mas o Clube de Autores, quem tem uma ideia de fazer um livro, cara, vê como funciona o sistema do Clube de Autores, que é o que eles fazem, o que a Amazon faz no mundo inteiro, que é impressão sob demanda. Então, você é responsável por fazer tudo, mas eles publicam o seu livro. E então, o ponto que eu quero dizer é assim, isso, de certa maneira, o valor disso, de certa maneira, conflita com o meu ideal de compartilhar conhecimento. Então, eu acho justo que eu fizesse uma coisa mais acessível. Uma versão digital, talvez? Talvez tenha, mas a ideia é que praticamente está pronto isso, mas uma versão física reduzida, sem muitas imagens, com poucas imagens, toda em preto e branco, sim. Outro tipo de papel e capa, mas que seja bastante acessível. Legal. Tá, para que todos possam ter acesso a esse material, porque ao mesmo tempo, assim, eu tive que precificar isso da maneira que eu precifiquei, mas ao mesmo tempo é um conflito interno também, porque é muito caro produzir, mas um conflito interno de falar, putz, gostaria que isso fosse mais acessível. Que é o seu legado, Então vai vir aí para o começo do ano uma versão econômica que assim não substitui de maneira nenhuma quem quer tudo muito completo é o Urologia, mas esse vai ser uma versão mais simplificada. É o Professional e o Reduced. Tá? Do ponto de vista técnico, é uma obra para quantos anos? Para quantos séculos? Olha, não, sendo bem realista, como ele tem um conteúdo muito moderno e abordando coisa muito moderna, eu acredito que esse livro esteja ainda muito atualizado por pelo menos 10 anos. Talvez daqui 10 anos eu precise dar uma revisada para uma segunda edição. Isso daí vai até com um ponto que eu vou te perguntar agora, porque de 2000 para cá a gente vê o surgimento de muitas microbrands, né? Muitas marcas novas que não tem aquele conceito, aquela história. Sim. E tudo mais, que alguns muito criticam, mas, porque eu compro relógio só com história, blá, blá, blá. Só que tem que ter um ponto de início, né? Óbvio. E como que você vê essa questão da relojoaria independente, das microbrands, e o que você acha que os relojoeiros podem aprender com a relojoaria independente também, e principalmente os entusiastas? Sim, eu acho que tem uma coisa, essa crítica, não faz sentido nenhum. Todo mundo um dia não teve história. Todo mundo um dia não teve tradição. No ano seguinte. Não. Pô, mas olha só, parece uma pergunta polêmica. Pô, mas não faz sentido, não é óbvio. Imagina o cara em 1800, eu não vou comprar esse relógio porque ele só tem 10 anos, não tem história esse relógio. Então, tudo tem o teu começo. Sei lá, a data que eu lembro aqui, a Tissot é de 1853. Em 1854, alguém não ia comprar porque não tem história. Porra, então fecha. O problema é quando você cobra por uma história que não existe, né? Esse é um problema. Esse é o problema. Não, vamos eu tô vendo tua risadinha marota, mas eu vou chegar nesse ponto porque isso é um problema. Depois. Isso é um problema. Então, assim, eu acho que o surgimento das microbrands, que é um pouco diferente de relojoaria independente. Eu sou de uma época em que relojoaria independente eram as marcas feitas pelos relojoeiros, mestres relojoeiros independentes. É uma coisa um pouco diferente. Mas que hoje em dia, embora tá mais... Comercialmente é a mesma coisa. Mas lógico, a gente está falando um nível top demais. E que são mestres relojoeiros, ou seja, eles fabricam o seu próprio mecanismo. Eles põem a mão na massa, constrói, monta, testa. Tudo, exatamente. Então não estamos falando disso, estamos falando das microbrands, que são essencialmente independentes. Elas entraram para suprir um vácuo deixado pela própria indústria, que passou naquela velha conversa que todo podcast, ou quase todo, eu acabo falando, porque em 1900 o Rolex custava... Eu sei, eu me sinto ancião falando disso. Da congregação. Que fala em 1900, que quando é atrás de 2 anos, é 1900. Eu nasci em 1900. Enfim,
fico batendo nessa tecla, mas fica muito evidente com isso de que a indústria deixou um vácuo num valor aí de 500 a 3 mil dólares, ficou um buraco que a indústria deixou, tá? Lógico, a gente até pode falar que você vai ter ainda uma Tissot, uma Hamilton competindo, mas muito pouco nesse mercado. Mas estamos falando aí que você conseguia comprar um Speedmaster Reduced. Você comprava no Brasil, nessa época que eu comecei aí, por R$3,5, zero na loja. Eu lembro de Moonwatch, era R$7, 0 km na loja, entendeu? Você viu Então, falar disso. isso a gente está falando aí no preço em dólar, na época a gente está falando em 3 mil dólares, algo assim. Então olha o nível que é. Hoje você tirou da jogada, e aí isso me inclui, eu saí completamente da jogada dos relógios, honestamente, para a coleção que eu podia ter. Você e uma porção de gente. Um monte de gente. Então, assim, eu saí de uma posição em que eu podia comprar um Speedmaster que fosse de segunda mão, mas podia comprar 1 até 2, até 3, para virar um negócio que eu mas o que eu tinha começou a valer tanto que eu falei, não, isso é até irresponsabilidade eu ficar Não com faria isso. sentido, Não faz né? sentido, tchau. Então, esse buraco começou a ser suprido por essas marcas de maneira, cara, é a mão pesada do mercado, tá? O que acontece? Tem quem oferece mais qualidade, tem quem oferece menos. Não adianta você... Tem umas que chutam um pouco o preço, tem umas que eu acho muito legal, mas acho que o preço é um pouco puxado, porque eles já começaram a embarcar num nível... Eu tô falando, já tem cara fazendo por 5 mil, 6 mil dólares, coisa que tem um Celita dentro. Nada contra, não é o problema esse, mas eu sei que, é um pouco demais. Eu esperava algo um pouco... Dava para ser mais acessível, né? Dava, entendeu? Porque você tá competindo com quem? Você tá querendo competir com Longines, com Tudor? Porra, não dá. Não com esse tipo de máquina. Por mais que tenha um desenho próprio e tudo mais. E lógico, existem marcas que têm um desenho mais independente, outras menos independentes, é o que eu quero dizer, que bebe de algumas fontes. Mas, cara, suprir o mercado, acho que é um ponto que vem até com uma filosofia moderna, porque consegue utilizar os influencers então sai daquela mídia tradicional e sai das grandes feiras, que hoje não fazem mais sentido nenhum, não sei, porque a indústria suíça ela demora muitos anos para reagir às novidades do mercado. Então a feira de Basel mesmo, a Basel World, já era um negócio completamente antiquado e que não virava nada, era só uma rasgação de dinheiro para as empresas. Então essas microbrands com um posicionamento moderno, uma maneira de marketing muito mais direta. E mais próxima também. Muito mais próxima, cara, é o caminho. E colocou de volta na paixão gente que tinha saído. Porque vê coisa diferente, né? Vê coisa fora do normal e acessível. E voltou a ser acessível. Porque o que aconteceu comigo, e aconteceu com muita gente, o cara começou a não dar mais para ter. Primeiro o cara podia ter Rolex. Aí o Rolex já começou, o cara, sei lá, foi pro Omega. Puta, o Omega começou a ir pro Longines, aí começou a ir pro Tissot. Chegou uma hora que nem o Tissot. Até o Tissot custa... Aí fica no Cássio. Porra, aí o cara falou, o que eu vou fazer? Você tem acesso a determinados acabamentos, determinadas máquinas, para você começar a descer. Complica também, você fica... Mas quando o preço começa a sair... É isso que eu falo, é justamente isso. Você é obrigado a fazer isso, porque relógio virou, na minha concepção, uma grande babaquice de ostentação. Né? Então, isso para mim é uma grande babaquice, a galera que utiliza relojoaria enquanto ostentação. A gente sabe que tem um certo posicionamento, mas ele não é só isso, e não deve ser só isso. Porque uma pessoa Tem a questão do fascínio, que até a pergunta que você ia fazer. Uma pessoa que ser julgado somente por um relógio, cara, é muito raso, como eu falei. Mas vamos falar do fascínio. Vamos falar do fascínio, né? E o que é que mais te fascina dentro da relojoaria, Adriano? É a engenharia, o design ou a história? Significado. O significado que está por trás daquela peça. Não, é a engenhosidade humana envolvida ali. A história nem tanto, porque aí entra no que você vai falar. A história é meio... Cada um conta a história que quer.
Tá? Até porque a maioria não estava lá para saber. E nas minhas pesquisas, você vê o quanto de furo e o quanto de mentiras que as marcas já Informações contaram. diferentes da mesma marca, né? Um monte de coisas ali que eu tinha nos meus textos originais da Pulso, que era o que se acreditava até então que era a verdade absoluta, foram completamente desmistificados porque descobriram novas informações. Eu falo aí sobre os primeiros relógios à prova d'água, sobre os relógios, sobre os próprios quartz, sobre quem colocou válvula de hélio primeiro e etc e tal. Sempre teve lá quem falou que foi o primeiro e vinha escrito na documentação das marcas. Isso foi se caindo por terra. Vou dar um exemplo, assim, aí eu falei que não falaria de marcas, mas vou dar um exemplo clássico. Durante algum tempo, isso talvez um dia vai virar um máximo, assim, do colecionável. Tem um monte de Speedmasters que saíram com a gravação na tampa do fundo, The First and Only Watch Worn on the Moon. Coisa que é mentira. Mas durante vários anos bateu-se na tecla que foi o único relógio. Tudo bem, não se sabia tal, mas não se pensou em pesquisar melhor. Bota aí que a gente é o único relógio depois de muitos anos. A Bulova fala que o Lunar Pilot foi, né? Exatamente. Tem a história um pouco completa. Na Lua não, o Seiko na Lua não, mas o Bulova sim. Ele foi usado quando quebrou o Speedmaster do cara. Durante muito tempo pensou-se que fosse um Walton, que tinha sido no lugar na Apollo 15. Mas, enfim, depois descobriu-se, porque nem o astronauta lembrava de novo, o Scott lembrava direito qual era o relógio. Porque ele pegou o primeiro lá e foi. E depois foi se descobrir isso. Mas, enfim, você vê que a história é cheia de buracos, algumas por falta de conhecimento, outras por deliberadamente forçação de barra. Até porque a história ajuda a subir o valor. Lógico. Né? Não, a indústria suíça é ótima em criar historinhas fabulosas. Storytelling. Para algumas coisas. Entendo, faz parte do jogo. Mas é por isso que essa história não me... Entendi. Mas, lógico, a conexão, a história que ocorre de maneira orgânica, como mais ou menos aconteceu com o Speedmaster, é uma das coisas que me fascina no Moonwatch, é o fato de que ele meio que acidentalmente virou o relógio dos astronautas, que para mim é um feito humano monstruoso. Lógico que isso cria uma conexão entre eu e aquele objeto. Mas ainda assim, o que me fascina mais, e é o que me leva a todo dia, me traz uma satisfação todos os dias, é ver a engenhosidade humana. Quando eu desmonto e monto um mecanismo e falo, cara, um cara quebrou a cabeça para fazer desse jeito ou desse. Ou quando eu vou desmontar alguma coisa e eu vejo que uma está posicionada de um jeito que facilita a outra, eu falei, isso não é acaso, isso é porque um cara parou, pensou e falou, eu vou projetar isso. Toda uma engenharia. Nós estávamos conversando hoje, o IWC português, o Eternal Calendar. Eu falo, cara, imagina o Adriano que tem uma compreensão maior, imagina como vê isso. Mind-boggling, aquilo ali entendeu? E é tudo da cabeça de uma ou algumas pessoas. E é por isso que, ao mesmo passo, eu passei a ter uma admiração que eu sempre tive, na verdade, mas pelas pessoas que movem, os homens e mulheres que movem esses bastidores, muito mais do que as marcas em si, que as marcas em si são só grandes corporações com o único objetivo de ganhar dinheiro, infelizmente. Sim. Então, por isso que, ao longo do tempo, eu fui aprendendo a perder um pouco esse encanto, eu não sou fã da marca, mas muitas delas têm pessoas por trás que são que me fascinam. Inclusive, se pensar naquela época, a engenharia naquela época, sem nada do que tem hoje, né? E isso é muito fascinante. Eu acho que eu dei um gancho. Agora, alguém quer falar aqui, mas eu dei um gancho. Você agora que falou de algo que uma vez eu fiz uma crítica em um determinado programa que eu achei o Adriano frio. Usar o termo. Eu achei o Adriano frio e aquilo me assustou no dia, sabe? Porque, queira ou não, entrei na relojoaria, me apaixonei por uma questão, enfim, por um relógio que tentei dar para o meu pai, que eu não consegui, enfim, aquilo que me deixou. História. E eu romantizei, né? Eu criei, a relógio para mim ele funciona de uma outra forma. Inclusive eu brinco, falei que me ajudou até a emagrecer, o relógio me ajudou a emagrecer, porque eu mudei a forma de pensar um monte de coisa.
E eu percebi naquele dia, você, o Greg, Foi no revival do 10 Foi. e 10 do com, 10 e com, 10, com o Leandro Amorim. com o Greg. E eu queria que você falasse sobre aquilo. Sim. Puxasse... Nos chocou. Eu lembro que eu fui um hater naquele Não. dia dele. Eu fiz assim, Adriano. Ai, dentro de casa. Ai, meu Deus. Não, eu assisti, obviamente fiquei pensando nisso, se realmente não sei exatamente, não consigo enxergar bem como eu transpareci, mas uma coisa é clara, ao longo dos anos, eu acredito que sim, eu fui aos poucos vendo que nem tudo é exatamente como a propaganda tenta pintar. Então essa é uma das questões. Eu fui aos poucos vendo que nem tudo é tão bem feito ou tão caprichado como eles querem que você pense que é. Existe uma coisa generalizada que as marcas, num geral, existe um certo barateamento em tudo. Isso é uma coisa, enquanto o preço faz isso, tá? Então na qualidade de construção. Isso é algo que para quem gosta e, porra, começa a você falar, puta merda, esses caras talvez estejam enganando um pouco as pessoas. E ao mesmo tempo eu vejo pessoas hoje cada vez mais fascinadas e eu não consigo vencer, eu não posso também, nem tenho interesse, não quero quebrar o coração de ninguém falando que algo não vale ou não... Mas eu falo, putz, cara, eu sinto uma desconexão entre a maneira como... Isso não é necessariamente negativo, mas eu sinto uma desconexão entre o que eu sinto e o que você sente, por exemplo. E muito provavelmente o que me levou a isso é a tal brincadeira que eu faço, que é de ver as salsichas sendo feitas. Então eu abro certa... E é por isso que quando eu falo bem de alguma coisa é muito genuíno. E aí quando eu falo bem, que eu falo que uma Rolex, a máquina da Rolex é foda. Eu sei que o Flávio vai falar, mas quebra também. Tudo quebra, cara, tudo quebra. Mas assim, eu sei bem o que eu tô falando ali quando eu desmonto aquilo e eu vejo que alguém se preocupou em fazer aquilo que você nunca vai ver. Flávio nunca vai ver, o Vitor nunca vai ver, o Helder via um pouquinho. Eu vi algumas vezes. Mas aquilo que vocês nunca vão ver e eu vejo, puta, ainda tem alguém que faz isso bem feito. Alguém ainda se preocupou em colocar um acabamentinho aqui. Enquanto outras coisas eu desmonto e daquele lado que você vê é tudo brilhante e bonito. Do outro lado que você vê parece que acabaram com facão. Nossa. Pra quê? Pra economizar meia dúzia de centavos de franco suíço. Foda. Então isso me desmotiva um pouco e eu vejo gente... Puta, ó, vou até contar, eu falei, não vou falar marca, nem vou falar quem, mas bem recentemente eu vi uma postagem que me chocou um pouco. Uma pessoa postou a nova conquista dela no Instagram e, puta, falou com todos os detalhes, falou do calibre e muito feliz. E a hora que eu olhei aquilo, eu falei, puta, eu não acredito que o cara pagou um centavo nisso, porque ele enterrou o dinheiro dele, porque é uma das coisas mais medonhas e pavorosas que a indústria está produzindo hoje. É uma completa vergonha que eu não posso falar o que é, nem quem é, que eu vou partir o coração dele, é capaz dele morrer de ódio. E se alguém que tiver o mesmo relógio também... Vai, mas é um negócio que, para mim, virou um símbolo. Aquilo virou um símbolo dessa vergonha. É um produto muito caro, com um negócio que para mim não era uma qualidade que... Uma NH35 para mim é mais bem feita que aquilo. E para mim eu falei, eu não acredito que esse cara... E eu vejo o brilho nos olhos e o fascínio e pegando o relógio, porque o cara investiu uma grana naquilo. Eu falei, puta merda. Adriano, só espero que ele não vá ter todos os problemas que eu acho que ele vai ter com aquele relógio. Cara, e até... Isso... E até pegando, bom, só uma pausa aqui para nosso patrocinador, né? Rapidamente. Eu sempre falo, né? Diga sim para quem você diga ama. Sim para quem você ama. Diga sim para Pare que estamos juntos ali. E nosso agradecimento especial também para a Uruac, que nos disponibilizou esse espaço aqui. Estamos aqui hoje com o primeiro convidado aqui na Uruac, com o Mestre Adriano. Cara. Espero que vocês estejam gostando da estrutura, desse novo modelo, desse novo formato.
peço a gentileza que vocês comentem aqui. Pediram para a gente fazer mais organizado, estamos mais organizados agora. Esse é o nosso melhor até agora, gente. A gente pode melhorar mais, mas esse é o nosso melhor até agora. E todo mundo está aprendendo aqui, todo mundo está iniciando. Eu sou um colecionador que eu não fiz ainda 2 anos, viu, gente? 2 anos, estou começando ainda. Pessoas acham que eu coleciono relógio há muito tempo. Eu só fiquei louco, um lunático, graças a esse homem que está aqui sentado. É sua, ele é responsável por metade dos meus boletos, minhas compras compulsivas em relógios. Se lascou. Ó, Adriano Passarelli, Flávio dos Relógios Mecânicos, seu Leandro Amorim, seu Greg Duboc, seu José Mauro. Esses 5 aí são responsáveis por meu vício desse mundo dos relógios. Esses 5. Bom, é que tem algumas coisas que a gente não pode falar, foi falado nos bastidores, a gente não vai falar sobre marca aqui, senão acabaria metade da coleção do a gente vai deixar algumas... Não. Vão ter algumas coisas por Pinga Fogo, mas a gente vai fazer as 2 últimas perguntas sobre relojoaria para passar um pouquinho depois sobre quem é ele, mais no detalhe inspiracional, e depois a gente vai para o Pinga Fogo. E aí, pode eu queria só complementar, tentar ser sucinto. Esse tipo de coisa me fala, putz, as pessoas não estão enxergando isso. E uma das tentativas de disseminar conhecimento é para que elas tomem decisões melhores, e talvez conhecendo melhor elas não sejam feitas. Porque o grande veneno é o seguinte, enquanto as pessoas continuarem com esse fascínio cego, as marcas, e não entenderem o que elas estão... E é pesado, não vou dizer que elas estão sendo enganadas, mas elas não perceberem que elas estão pagando por algo que não é bem aquilo que elas acham que é, a coisa não vai melhorar. Então, as pessoas precisam ter mais consciência. A gente precisa divulgar esses conhecimentos, lógico, não queimando, explicando nada, mas se você entender melhor o que você faz, vai puxar a indústria para um patamar que isso está acontecendo, mas de maneira ainda um pouco lenta. Adriano, e a gente tem até visto isso, cara, no último ano, as mudanças na relojaria nacional com pontuações que nós fizemos em relação a materiais, a gente, nós queremos que as marcas melhorem, então a gente pontua o que precisa ser melhorado. Mas, olhando para uma estrutura, se você pudesse recriar a indústria relojoeira do zero, o que você manteria e o que você deixaria para trás, cara? Olha, eu acho que a indústria precisa voltar a ter uma conexão mais próxima com quem compra seus produtos. É simples assim. Você precisa ter alguém que você possa mandar um e-mail e conversar. Tudo bem, é um inferno, tá, mas assim... Faz parte. Faça produtos um pouco melhores, então, se você não quer gente enchendo o saco. O Flávio falou nesse final de semana sobre... usou até um termo, a maré... fez um comparativo. Maréia. Uma comparação. Cara, muito legal você falar isso. Acho um pouco exagero. Ele é extremamente pessimista. Eu não sou tanto assim. Mas o fato, eu acho que a indústria perdeu essa conexão. Você não consegue conversar com mais ninguém, você não consegue ter um e-mail respondido por uma pessoa. Eu acho que precisava ter... Você tenta falar com a manufatura, ela pede para você falar com a boutique mais perto de você. Desconectado totalmente. É totalmente desconectado. Então, as pessoas se sentem distantes das marcas. Algumas perceberam e ainda percebem isso e conseguem, e acho que muitas micro-brands fazem isso. Espero que elas não tomem o mesmo caminho e se tornem conglomerados, mas essa é uma das coisas, essa conexão se perdeu demais e blindou eles, de certa maneira, a críticas e tudo mais. Se distanciou, assim, colocou um domo, né? Isso, de certa maneira, também ajuda eles a fazer com que... Ajuda o público também a talvez escolher mais os produtos pela tarjeta de preço, que é negativo e a longo prazo não se sustenta. Então, eu acho que falta... A indústria precisava ser mais honesta. E além da honestidade, você acha que tem espaço para inovação ainda? Porque a gente vê hoje um pouco da vibe de revisitar o passado, onde, por exemplo, relógios menores
era a tendência, a gente tem a Tudor lançando aí tamanho 38 agora. Sim. Tem gente comprando Panerai 40, né, para coleção. Então, o que você acha? Tem espaço ainda para essa Até inovação? menor, né? Eu O acho que Albininho. tem. Não, ele vai comprar um 36 se lançar Panerai 36. Vai comprar. Eu mantenho a testosterona em 900 a 1000. Então é de Caiu. 40. Com Panerai 40, você sabe que caiu. Caiu para 900. 600. Não, eu acho que espaço para inovações técnicas, Sim. sim, não sei se elas são exatamente bem-vindas, porque a gente está também numa... Cara, o que seria uma inovação técnica? Seria isso aqui. O quarto digital. Entendeu? E não é isso, que a gente não está falando disso aqui. Eu acidentalmente estou com isso aqui, que é muito legal, aliás. Eu recebi hoje da New Look Time. Ó, Bonita essa cor, né? Muito bem legal. essa cor. É o G-Shock, que é um clássico. É um enfim. 5600. Dá um abraço pra É, Dani aí. 5600. Dani! Com Abração. monitor cardíaco, não sei o quê. É um smartwatch, basicamente. É um G-Shock. Legal. Então faz um pouco parte da minha infância que tive G-Shock com mais moderno que Um tem. abraço pra Dani. Dani. Grande abraço. Dani. Tai também. Pro um Tai. abraço pro Tai. E para toda a equipe lá. Mauro uma muito- vez me perguntou muito se carinhoso. eu tivesse somente um relógio para minha vida toda, qual seria? E eu falei, seria um G-Shock DW5600. Pois cara. é. Então, essa seria a evolução e que ela já aconteceu. Então eu acho que a indústria tem que evoluir. E o nível de precisão hoje já é altíssimo, cara. É altíssimo. Sim. E eu nem acho que isso é importante. Alguém supera a Rolex em precisão? Superlativo. Fora aqui. Não, acho que não. Mas os caras conseguem fazer, né, cara? Mas ele Impressionante, tocou num né? ponto que é importante. Sim. Até quão importante é a precisão para você no relógio? Cara, a precisão em si, para mim, não é importante com relação ao relógio. Mas eu compro o relógio devido a N fatores. Então, um dos fatores é... A precisão. Não. Aí eu vou dizer assim, o quanto essa indústria investe, sabe, em melhorar o básico, os elementos básicos de um relógio. Exemplo, precisão é um, acabamento é outro. Então, se ela está se preocupando com isso, evoluindo, investindo em gente, investindo em pesquisa, Sim. em desenvolvimento, eu gosto E disso. no pós-venda, né? Que é Né? importante. O pós-venda também. Então, eu gosto disso. Então, não é porque o relógio vai ser mais 2, menos 2, movimentos relativos, vai ser um movimento cósmico. Certified. Não é isso. Não é isso. Mas você está se preocupando em trabalhar, olha quantas coisas está envolvendo, centro de pesquisa, etc. Sim. E eu valorizo isso. Sim. Entendeu? Legal. Então, eu Legal. gosto dessa. Então eu compro por causa disso. Não é por causa do mais 2 menos 2, mais 1 menos 1. Na verdade, eu gosto dessa precisão porque ela reflete um negócio muito bem feito, mas não é porque faz menos 2. Exato. Porque se eu quiser ver as horas Exato. mesmo, eu vou olhar isso aqui, eu vou olhar no E celular. nada vai ser mais É isso preciso que isso. Nada. Agora, existe uma questão aí que puta, talvez eu tô puxando um pouquinho, me lembrou uma coisa. Hoje eu vi um Landweller pela primeira vez. Não tinha pego um Landweller na mão. Que tem o novo escapamento da Rolex e não sei o que. Não sei o que, Com não sei o que. inúmeras Você Foi o abriu, patentes, lançamento. né? abriu Foi ele o ou não? lançamento. o Não, último lançamento não abri desse porque como ele tem fundo transparente, eu consegui apreciar ele, E eles, mais ou menos. Quantas patentes? Mais de 100, sei lá. Puta, eu não lembro. Foi um número saco. absurdo de 150, patentes. sei lá. 150 patentes. É um negócio espetacular, mas é tudo aquilo de silício e não sei o quê. E puta, tudo bem, é uma puta precisão. Eu não sei se eu realmente... Mas se era exatamente aquilo que eu quero. E se eu, de repente, não preciso, não prefiro um... PRX. Não, aí Vintage. também não. Não, PRX. Aí você tá de brincadeira. Que é um relógio lindo, mas não, a máquina... Não. Mas um Lang & Söhne, que ainda é um... Não tem, Falou a língua do homem. não por tem. favor. Não, mas aí eu vou puxar esse gancho. Puta, tô divagando demais, mas que tem uma espiral que continua sendo de metal e vai continuar sendo, e o balanço continua tendo parafuso, que tecnicamente é uma merda, porque tem arrasto aerodinâmico, aumenta a chance de você ter um desbalanceamento, não sei o quê. Mas aquilo era feito assim há sei lá quantos anos atrás. Eu acho mais legal. E isso me faz tremer na base quando eu pego um negócio desse. E quando eu pego um Rolex, que nem hoje, vi o Landweller e falei, bela tecnologia, mas não me emocionou, Não atrai. me emocionou zero. Não gera conexão. com Não você. gera conexão enquanto E aí que tá. Aí entra também um pouco do desânimo, que assim, pra me emocionar, precisa ser um negócio desse, precisa ser um Lang & Söhne, precisa ser um Ferdinand Berthoud. Nossa. Daí pra baixo, o Rolex é um puta, mas eu pego um GMT na mão,
Porque às vezes eu vejo o cara, sei lá, o cara pega um... Nada contra, mas eu já vi gente pegar um Tag Heuer Fórmula 1, Quartz, o cara pegar assim, ó. Puta, cara. Foi no armário, no altarzinho, no armário. Não é um negócio que precisa dessa devoção toda. E aí eu acho que nem o Rolex precisa. O Rolex é o melhor industrial que existe, mas ele é tão industrial quanto um produto acartelado que você compra na beira do caixa no supermercado. Sim. É a sensação que eu tenho, porque quando eu monto e desmonto aquilo, e aquilo é maravilhoso para montar e desmontar, é o que outro dia eu vi num post no Instagram, o cara falar, cara, quando você acorda num dia muito bom, a melhor coisa que você quer é chegar na tua bancada e ter um Rolex para fazer. Você sabe que seu dia vai ser redondo, que aquilo não vai te encher o saco. E é fantástico. Mas não me emociona. E aí, para me emocionar, precisa ser um negócio desse nível, que eu não sei se um dia eu vou chegar. Aí, o que eu faço, então? Fico sem relógio? E aí, por causa disso, e pela facilidade que eu tenho de ser relojoeiro e mexer, eu me aventurei nessas bobaginhas, no San Martin, nessas coisinhas, que eu não levo a sério. Se segura. Que eu não levo... E aí, eu levei um tempo para perceber que as pessoas não... Elas vêm de outra maneira. Pô, vale a pena, eu vou comprar para um relógio. Cara, não sei, é capaz de você comprar, vir com problema, você não vai ter com quem falar. Porque para mim isso não faz a menor diferença. Eu sei que aquilo não vai durar, vai quebrar, vai encostar, ou se der um problema é o mesmo remendo. Tá, mas se vir um gênio da lâmpada e falar, ó, cara, vai para a Suíça, vai para qualquer lugar do mundo, paga passagem, cara, o budget é esse aqui, compra o que você quiser. Qual relógio o Adriano teria hoje? Puta, eu tenho que falar um? É difícil. Só um. Não, fala 3 então, vai. 3. Pô, não, mas nem 3, não sei. Eu posso dar umas 10. Eu já penso. Eu penso nisso. Muda, o problema é que muda sempre. Porque, por isso que eu falei que eu não tenho eu vou te falar uma coisa que. Mas eu vou te falar uma coisa que talvez eu faria hoje. Eu compraria, cara, sei lá, uns 30 Longines. Cada um de um modelo? Porque tem inúmeros modelos que eu acho cada um mais fantástico que o outro. E então, em vez de comprar eu falei hoje? Eu acho que sim. Então, em vez de eu pegar e comprar um, cara, cada hora que aparece... Porque assim, você imagina, com 20 e poucos anos vendo isso, você imagina como que eu vejo quando saem os lançamentos das feiras. Eu olho e falo... O Longines, se fosse pra mudar uma coisa. Que Longines você indicaria? Ultracron. Ultracron? Ultracron. Entendeu? Qual que é aquele do Pedro Mazer? Pedro, um abraço. Ele tem um Big Eye. Ele tem um Big Eye. Pedro. E acho que ele tá de olho no... Tá de olho. Apesar de que ele passou por um Tudor, fez uma ótima escolha também. Bem bonito. É que o Tudor não tem muitas... Ele ganhou uma causa muita grande. variedade. Mas aí eu não sei, se acontecesse isso, eu não sei se eu ia pegar e comprar um Ferdinand Berthoud ou se eu ia comprar um monte de Longines. Acho mais provável que eu ia comprar um monte de Longines, porque justamente eu quero ter um negócio diferente, um dia eu uso. E aí que eu fui nesses chinesinho, porque eu falei, esse aqui é bonitinho. Não, mas se segura, porque o Léo quer te fazer perguntas do chinês. Vamos embora. Mas vamos fazer o seguinte, antes de soltar o pinga-fogo, vamos fazer só 2 perguntinhas, então, um pouco de o homem por trás do relógio, né? E acho que uma pergunta que é bem interessante é, depois o de homem tanto por estudar... trás do Adriano. O homem por trás do Adriano. Lá ele. O quadro Lá Ele agora. Decorou, Ferdinand Berthoud. O livro Urologia para apreciar. O que significa o tempo para você? Cara, Antônio Bujan, agora, hein? Ele puxou, e eu quero só... Vou aproveitar leia. Eu quero ler aqui. Por favor, ele vai ler um trecho aqui pra gente. Ao passo que a existência do tempo é intuitivamente inquestionável para qualquer ser humano, poucos conceitos são tão difíceis de explicar, menos ainda de maneira simples. Além de ser possível encontrar diferentes conceitos de tempo, dependendo do ponto de vista. Para a vida cotidiana, podemos dizer que o tempo é um meio indefinido no qual a vida e todas as suas mudanças prosseguem de maneira irreversível. Sim. Profundo. O Adriano até chorou agora. A sociedade dos poetas mortos. Por mais que tenhamos a intuição da passagem do tempo, a noção de muito tempo ou pouco tempo é não apenas vaga, como pode sofrer de distorções de ordem psicológicas e fisiológicas. Não é difícil para qualquer um perceber como alguns segundos esperando um semáforo abrir parecem-se muito mais longos que alguns segundos ouvindo nossas músicas preferidas, por exemplo. É o que eu posso dizer. 1 minuto pode ser muito, depende de que lado da porta do banheiro você está na dor de barriga. Exatamente. Exatamente.
E Ué? eu lembrei disso nos últimos 5 minutos de meu pai na UTI. Uau. Quanto ele daria por mais um dia de vida? O que é o tempo para Adriano Passarelli? Cara, o tempo... O tempo transforma tudo em passado. Porque... Quando a gente começou a gravar aqui já é o passado. Ele não volta, óbvio. Puta clichê, mas... Ele é único. Uau. Você não muda. Passou. O tempo ele sempre está passando. Então tudo que está acontecendo é sempre o passado. E não sei, é a única definição que eu consigo pensar, mas é extremamente complexo. É como Mas, dizem, né? O hoje nada mais é do que o amanhã que você tanto pensou ontem. Esse momento nunca vai se repetir. Paradoxo. O silêncio, todo mundo... Esse momento nunca mais vai se Não, repetir mas na vida dessa forma. O Vitor tem uma pergunta boa sobre passado para você. Sim. Cara, eu queria perguntar mais para entender do Adriano, assim, de 20 anos atrás, assim, olhando para o Adriano de hoje, se você olhasse, o que você mudaria? Ah, nada. Nada. Não. Eu não Foda. Eu não sofro. Eu aprendi ao longo do tempo de não adianta ter arrependimento. Mas você daria Passou, algum foi. conselho para ele? Esse Adriano de 20 anos atrás? Compra um Rolex. Daria alguns. Eu talvez desse alguns conselhos comerciais, só muito honestamente. Assim. Seguiria o Flávio, compra o Rolex. Eu acho que eu fui. É um pouco pessoal isso, mas eu demorei talvez um pouco de tempo demais para perceber que não adianta a gente esperar. A gente tem que fazer as coisas acontecerem. Nós mesmos, é puta clichêzão isso, mas eu quero dizer... nada chega se você não trabalhar por isso. E não adianta você... Cara, não fique esperando que alguém vai te falar, parabéns por... Cara, tenha consciência do valor das coisas que você faz. O livro me ensinou um pouco isso, de eu ter noção, e óbvio que as palavras de vocês falando sobre isso concretizam isso. Eu tinha que ter ouvido isso mais cedo na minha vida. Mas de repente ouvir agora te incentiva para aqueles 3, 4, 5 próximos com livros. Certeza absoluta. Com Isso certeza é absoluta. Por inúmeras vezes eu me perguntei se eu devia ter feito isso ou não, se valeria a pena, mas sim. A síndrome do impostor. Que a gente é o que eu ia falar. Eu já falei para algumas pessoas, eu sofro de síndrome do impostor. Mas estou aos pouquinhos me libertando dela. Mas eu devia ter jogado mais limpo comigo mesmo sobre isso no passado. Mas de resto não tenho... Isso te serve para construir você para o futuro. Sim, isso é legal. Sim. Então, isso me serve... É o que eu falei, de resto não tenho lamentações, não tenho arrependimentos. A gente deve se arrepender do que a gente deixou de fazer. O que fez é o que eu falei, é passado, já foi, isso não adianta, não vai voltar. Foi, corrige. Só tenta fazer melhor todo dia, pronto. 1% melhor cada dia. Tá ótimo. Tô filosófico hoje, né? Que isso, Mas é porque, Adriano, eu tô também me preparando espiritualmente, cara, porque agora vem o quadro que o comendador mais gosta. Peraí. Agora. Não vamos começar com o São Martin, que esse a gente vai falar daqui a pouco, mas o Léo tem um comentário. A gente falou que não ia falar marcas, mas ele quer te perguntar algo de uma marca. Não, assim, cara. Vamos para um momento pinga-fogo! Pinga-fogo! Bora! Pinga-fogo! Mas tem uma vinheta. Heitor, pra- coloca Fogo, no- meu Heitor, pai. foi fogo, Foi fogo. Pegando. Vai a vinheta, pinga-fogo. Cara, a gente vai falar agora aqui, assim, vamos assim. Sim. Uma empresa, por sinal que eu sou apaixonado, eu sou um Seiko lover. Dos modelos caros, como falamos, Não, de Bora, todos os vamos falar. modelos, Não, você eu não tenho tem de todos entrar- os modelos. Tenho o Seiko 5, deixa de coisa. Como? O que ganhou da Monte Carlo? todos. Só. Para com isso. cara. Só, porque Para ele não com tem. Ele vendeu isso. todo o seio. Eu falei que ia te pegar. Vendeu. Falei que ia te pegar. Vamos lá. Muita gente trata a Seiko como religião.
né? Como exemplo do meu amigo Vitor, como exemplo do... Vitor é Orient, não é Orient. Mas é do grupo. Lucas, o What Lucas, Mas- nosso amigo Lucas. mas Luquinha, eu um conheço abraço. gente- Melhora pra vovó, pra baixar. Conheço gente que trata como religião mesmo. Religião, Verdade. exato. Não, eu conheço vários É- colecionadores. Trata-se como religião. É nocivo isso. Né? E outros dizem que é simplesmente um marketing japonês, né, muito bem feito. Né? Você acha que a Seiko ela merece esse pedestal realmente? Ou ela é uma marca superestimada e que reinou muitos anos em um mercado, em uma terra de cego? Eu acho que ela passou a ser superestimada. Em parte por construção dela mesma, tanto de posicionamento de preço, quanto dessas histórias que todo mundo já tirou sarro, que o movimento do ponteiro lembra o vento da onda do mar. Puta, que conversa. Nossa, cansei, cara. É aquela questão As da flore- história, lembra? Eu Pra acabei de subir o comprar preço. um High Beach Floresta de Bétulas, mas eu acreditei nisso. Bom, pelo menos era um high beat, não era um spring drive. Não, Mas ele já tem o Spring Drive. Então. Mas entra naquilo que eu falei recentemente com o Bernardo lá, que eu parti os corações dando a minha opinião pessoal sobre o Spring Drive. E que ela é relativamente bem fundamentada em alguns aspectos que eu expliquei lá. Mas a questão é, a Seiko me ensinou uma coisa importante, que é não... Ela foi uma das marcas que me ensinou a não adorar marcas, porque eu percebi que ela é só mais uma empresa, com o único objetivo que é ganhar dinheiro. E uma das coisas que me levou a perceber isso foi o fato de que aquela coisa que aconteceu, que todo mundo sabe, porra, eu sempre puxei o saco, escrevi. A primeira matéria que eu escrevi na revista Pulso falava sobre Seiko, porque falava sobre a tecnologia Seiko Quartz. Tinha foto, eu tinha os Seikos, eu estudava Seiko, eu escrevia artigos sobre Seiko. E assim, achando que talvez um dia, não que eu esperasse algo em troca, mas achando que um dia eu ia ganhar, sei lá, um imã de geladeira deles. Mas, de repente, não é a mentalidade sul-americana, ao invés de ser a mentalidade do grupo? Olha, eu vou Não, a te falar. mentalidade japonesa Mas dá eu, coisas olha, eu pros vou outros te, também. mas eu vou te falar uma Não, coisa. eu falo de pessoas mesmo. Não, né? mas aí eu vou te falar uma coisa que aconteceu, que eu me lembre. Isso eu nunca falei pra ninguém isso. Entendeu? Ninguém. A gente foi e o Carlos da Pulso sabe o quanto era maluco por Seiko. E a gente foi na Basel World, a gente sempre estava junto lá. E a gente foi numa coletiva de imprensa da Seiko, numa apresentação. E o Carlos, e tinha lá os japoneses, ele falou o quanto que eu gostava de Seiko, não sei o quê. Tipo, os dois caras cagaram. Ah, E eu a falei, gente falou, a gente eu falei falou, pro não, Lucas, vamos fazer. Lucas, eu te amo. Ele, obrigado. É. É japonês, né? Mas mais ou menos assim. E assim, eles. Não, vamos fazer, se eles conseguirem mais material sobre eu falar sobre a história. Os caras não escutaram. Cagaram. É. Eu falei. Então o storytelling que eles criam acaba sendo mentira. É uma bobagem. Aí, e olha, uma experiência diferente que eu tive com a Citizen. Aliás, eu tenho alguns Citizen que eu precisava postar lá, até porque Por favor. o pessoal acha que eu não. Numa ocasião, como eu ia numa apresentação de imprensa da Citizen, eu fui com o meu. Na época eu tinha um Autozilla. Autozilla, para quem não sabe, é o Ecozilla automático 1000 metros. Eu tive um desse, eu fui com esse relógio para a Basel World porque eu queria estar com ele na apresentação da Citizen. E um japonês, o cara viu, ele falou: porra, você veio com esse relógio para estar aqui com a gente. E o cara ficou Valorizou. Ele valorizou demais, assim, sabe? Falou: puta, que legal. E ficou conversando comigo e eu falando quanto eu gostava daquele relógio, que o meu primeiro relógio sério Você tem foi ainda um ele? Citizen. Tenho. Não, o Autozilla não. O Autozilla não. Mas o meu primeiro relógio sério, que foi um Citizen, eu tenho ele, preciso até postar foto dele algum dia. Então tenho esse apreço e fui, mas a Seiko que eu tinha uma coisa mais, deu a mínima. E aí aconteceu esse fenômeno daquela coisa do evento, em que eu tive que, na verdade, me defender. Porque eu não fui choramingar, ao contrário do que algumas As pessoas pessoas foram te acharam. perguntar. As pessoas foram ver. Eu não fui choramingar, não me convidaram. Porque não, foda-se, nunca me convidaram mesmo. Eles nem sabem que eu existo. Nunca souberam que eu existo. Mas um monte de gente veio me perguntar: pô, tava esperando te ver lá, não te vi. Algumas, assim. E fiquei até com a sensação de que tava me passando por ingrato. Porra, olha lá, Adriano nem foi no evento da Seiko.
o cara mal agradecido. Eu nem sabia que aquilo existia. E eu tive que me manifestar e falar, gente, eu nem sabia que existia, nunca fui. E eles nunca ligaram. Isso sempre foi assim. Esse é o normal. Eu fiquei surpreso com que as pessoas achassem que as marcas se importam com quem gosta delas. E, na verdade, elas não se importam em nenhuma delas. Nenhuma delas. Aí isso é zero, nenhuma delas. Porque eu conheço... o que elas se importam é com quem ou está gastando muito dinheiro agora na boutique. O colecionador, eu conheço, não vou dar nome, mas conheço um colecionador no Brasil, que muita gente conhece, um enorme colecionador de uma certa marca suíça, e que a marca se lixa, ela nem sabe que ele existe. Porque a pergunta é, esse cara dá dinheiro? Não, não dá. Então, foda-se. Você acha que ele foi convidado? Ele tinha alguns relacionamentos dentro da marca bons, de pessoa da velha guarda, mas a marca nem sabe que ele existe. Mas quem é convidado para o jantarzinho e Biarritz e não sei o que são os outros caras. São ou quem está comprando ou quem está sendo pago para ser. Então, assim, as marcas realmente não se importam. Isso sempre foi assim. Eu fiquei só surpreso das pessoas não saberem que é assim. Já que a gente está falando de marca, o tema que o nosso digníssimo Léo gosta também, Saint-Martin. Porque tem aquela questão de que eles fazem relógios que as pessoas estão falando que são muito bem construídas, são muito bem feitos. Alguns são muito parecidos com outros relógios, até a gente brincou. Alguns são idênticos. Que a gente até brincou e falou, será que a homagem do homagem é um homagem ainda? Então, qual que é o seu ponto de vista sobre o Saint-Martin? Cara, eu acho que a história da minha conexão com esse tipo de coisa surgiu quando, uma bela hora, eu resolvi comprar um, porque o que eu tinha na minha cabeça é que os relógios chineses eram muito vagabundos, porque eu tive alguns nas mãos e eram muito ruins. Isso em 2008, sei lá, por aí. E aí eu vi, sei lá, pingou na tela do meu celular um anúncio do AliExpress com Saint Martin, ou Saint-Martin, como preferirem. Um dos primeiros que eles fizeram, acho que o primeiro que eles fizeram, que era meio um homagezinho a um sub antigo, a primeira referência do sub. E eu falei, pô, até que é bonitinho, mas chinês não deve ser uma bosta. E aí eu vi esse mesmo relógio acabou aparecendo num review de um cara que tinha um canal mais ou menos bem reputado. Pensei, bom, se esse cara comprou o relógio e tá falando, talvez seja legal. Ele é conhecido? Eu nem lembro quem era. Não lembro, mas lembro que não era um... Um Ted Baldassar, assim. Mas era um cara que tinha uma coleção boa e que tinha tudo para falar, não, isso aqui é outra porcaria, mas o cara falou bem. Eu falei, quer saber, acho que eu vou comprar um. E comprei. Quando chegou, fiquei muito surpreso, porque a qualidade que eu vi de bracelete, de caixa, do vidro de safira, então eu falei, legal. E aí, na ocasião, pintou lá de eu ter acabado de receber ele há dias antes e ter gravado com o Greg um meio de supetão lá pro 10 e 10 e falei, inclusive, gente, isso aqui é legal, tal, não sei o quê, e acho que vale a pena. Pelo que custa, tal, é uma boa opção, um reloginho muito bom pro que... Mas nada muito além disso. Aí eu percebi que eu comecei a virar meio... aquela tal história que eu demorei para me tocar, do poder de você ser influenciador, queira você ou não. Mas aí um monte de gente começou a falar, tá vendo? Se o Adriano tem... Eu nem falei se era bom, só falei que era bom. Falei, não, se o Adriano tem, porque é frio, tá vendo? Você aí que desnoba, o Adriano tá falando que é bom, que é fudido, que não sei o quê. Eu falei, cara, é bom, mas aí eu demorei um tempo também para me tocar, que é o seguinte, é bom para mim. Porque, além de tudo, eu sou relojoeiro. Se um negócio desse vem com um pelinho no mostrador, um negócio assim que pode vir, eu me viro, eu dou um jeito. Eu te falei, eu tenho dois que são perfeitos. Sim, não, eles são. Perfeitos. Eles são. E óbvio, existe essa questão. Os do Léo também são perfeitos. Quais? Os chineses, os que você tem. Então, não. Ele vendeu. Pode ser que tenha Não, dia. Ele mandou para o DW vender. Eu não tenho problema 26 com relógios chineses, por sinal. Tem um mecanismo da Sigu interessante. Eu tenho o Sigu, exato. Eu tenho um mecânico democrático, bastante interessante. Você consegue fazer. É bom. Entendeu? Bom movimento. Então, assim, eu não tenho um problema com relógio chinês. Volto a falar. A minha crítica é sempre em cima de empresas que só fazem homagens que muitas vezes estão muito próximas e que não tem um design de falsificação. Não, idêntico. É uma puta preguiça. Não, eu não tenho. A minha crítica é só essa. Eu tive um Saint Martin que era... O engenheiro que você mostrou, eu falei, pelo amor de Deus.
É lindo. E o Pagani? Eu acho meio ruim. Pronto. Eu acho ruim. Uma das coisas que eu acho, na verdade, eu acho bem ruim. Só que a Pagani... E aí tem um problema já, que eu percebia desde o começo. O próprio anúncio do San Martin, as fotos que estavam no anúncio do AliExpress são do relógio. Do Pagani não é. É um Photoshop do... Só por isso eu já não quero. Entendi. Não quero nem... É só o projeto. Já não é só. honesto. Já acabou, já não é honesto. Você falou do Pagani, mas, por exemplo, o Helder ganhou recentemente um Invicta. Uhum. Você acha que isso foi uma mensagem que passaram para ele? dando Invicta pra Pedrinho, ele? cara. Mandou um Invicta Falou pra você ir pros baile Mandou funk. Invicta. Eu falei, Pedro, o Pedro... Eu acho que foi uma mensagem para ele. Eles não fizeram relógios interessantes há muitos anos atrás, Adriano? Invicta fez? Passado. Fez, não é só... Há aquelas décadas coisas. atrás. É, mas é que se enveredou para esse... Negócio de funk, parece o Não, é... o Ben 10, relógio do Ben 10. É horrível, mas é... Mas agora, eu vou te falar uma coisa meio chocante aqui até. Eu já vi Invictas originais, alguns até Swiss Made. Ok, é aquele Swiss Made batendo na trave, mas é com máquina, com G10, com tudo mais, não sei o quê. Cara, não são mal feitos os relógios, entendeu? Mas é feio pra danar, mas mas é a proposta dele. Ponto final. Mas assim, essa questão do San Martin, eu comecei a achar, e isso veio um pouco antes das microbrands, comecei a achar que era uma boa alternativa. Falei, olha, já que Tissot tá ficando caro, Hamilton tá ficando caro, por que não um reloginho do AliExpress ali que tá intrigando mais ou menos? Agora, sim, é um risco, você não tem... Diz que tem garantia, mas se der alguma coisa... Apesar de que eu tive uma ou outra coisa que eu precisei, me ajudaram, responderam. Como eu te falei, como aquele meu que chegou chinês, que chegou com o rotor lá, com A massa oscilante solta. Então você vai ter que lidar com esse tipo de coisa. Mas é o preço. Agora, você não quer? Cara, não tô recomendando, falando... Isso eu nunca falei. Isso aqui é melhor do que um... Tem qualidade construtiva, que é melhor de muita marca boa. Tem, porque eu mexo todo dia nisso. Tem umas pulseiras de marca reputada aí, que são feitas na China, apesar do relógio ser chinês, ser suíço, que a pulseira, cara, é muito inferior à de um San Martin. Mas eu só falei, gente, olha, é uma boa opção. Se alguém achar que vale, sabe que você está comprando um negócio que não tem representação no Brasil, que não tem representação em lugar nenhum do mundo, e que pode vir com defeito e que pode ter problemas de controle de qualidade, mas que o preço é esse, se você acha que pode ser uma boa opção. Mas é só isso, nunca falei também que eu gosto e tenho gostado menos, tenho começado a achar que, me desfiz de um saco, eu comprei, falei, legal, interessante, e passei para frente. Agora, tinha uns que eram absolutamente preguiçosos, que eram cópias 1 para 1, e óbvio que saíam do mesmo lugar de onde sai falsificado. Sim, isso é extremamente preguiçoso, mas isso eu já falei Só que tem um monte de marcas que são extremamente preguiçosas em seus designs também. Então, mas Adriano, E até pegando esse lado da influência e desinfluência, qual que é a tua visão sobre esse surgimento aí de novos influenciadores? Diz o Helder que um novo influenciador segue 2 a ele. 3 estão Enquanto a gente começou o gravamos, programa já tem aqui. 2 novos. cara, isso aqui só tá acontecendo por causa disso. Se não fosse por causa disso, não tivesse e eu acho que é um movimento que se autoalimenta. Aliás, eu tenho até a impressão que é o contrário, não é que as marcas impulsionaram isso, é porque eles estão impulsionando as eles marcas. estão impulsionando isso, principalmente as microbrands e hoje o posicionamento e a penetração que hoje as marcas começaram a ter, como as marcas que estão presentes no Brasil, principalmente, porque é mais fácil, você tem uma equipe de marketing que você pode lidar. Cara, tem favorecido muito, muito. O negócio só é positivo para todo mundo. E você comentou a respeito dos canais de aquisição, que com o influenciador você tem um novo canal, que talvez você não vai depender tanto de tráfego pago como você dependia, ou de outras ações que antigamente é para fazer uma TV e tal. Um exemplo básico, recentemente fiz um lançamento de uma microbrand que está vindo com um modelo novo, e em 3 dias tinha mais de 300 cadastros solicitando o modelo. Sim. Quanto custaria isso numa lógica antiga para você ter 300 levantadas de mão para querer o modelo, entendeu? E assim, é inegável, isso eu já falei, calhou. Isso ajuda a mim, primeiro porque eu tô aqui no meio de vocês, é o que eu falei com muita honestidade. Para mim é uma honra que as marcas me coloquem no mesmo patamar de quem hoje está influenciando, porque eu sou meio
influencer por acidente. Até falando, tá bom, você é uma referência, tá? Até aceito o título de referência, mas influencer é algo É que acidental. como referência você influencia. Exato, Esse é o ponto, né? é uma Você coisa falou. acidental. Você mostra sem querer um relógio, o pessoal já, não, Adriano validou. Não Então, é bora ensaiar, comprar. não é nada do que eu faço é ensaiado para influenciar. Mas calhou, por exemplo, de ser uma ótima hora para os meus livros aparecerem. Porque se isso tivesse acontecido, talvez 4 anos alguns, atrás, talvez. não ia estar nem perto. Então isso ainda me ajudou nesse sentido, porque tanta gente curiosa chegando, porque vocês se comunicam com um público novo, um público que está entrando. Inclusive, eu acho puta babaca que tem povo da velha guarda que acha. Mas a gente tomou cada pedrada já. Que coisa babaca, que coisa babaca. É melhor para todo mundo. E outra, alguém tem que dar continuidade, trazer um ar diferente, um ponto de vista diferente, mais simples também. A única coisa que, de fato, não vou ser hipócrita e parecer que eu tô passando pano, a única coisa que me chamou a atenção, isso eu vejo passou já, mas eu vi muita informação incorreta. Sim. E aí isso sim isso me incomodava um pouco. Eu falei, porra, eu tô aqui brigando, lutando para passar Aí a não coisa dá pra passar certa. pano, E tem um né? cara te Não dá fazer uma pra- pergunta dentro disso. De todos os mitos que você vê, fala, meu Deus, que absurdo, que absurdo. Qual que você sente mais a necessidade de mistificar pro nosso público? Porra, que não pode tomar banho com o relógio. Por mais que não, sei lá, por mais que não... Ai, o vapor. Por mais que você não Eu precise. adoro quando você... Ai, Não. o vapor. A dilatação Ai, é ínfima, né? o vapor. É ínfima. Não faz sentido. Por mais que não faça sentido tomar banho com relógio. Muito embora, para alguns relógios, é uma boa oportunidade de você tirar a nhaca que fica embrenhada no meio da... Viu? Não precisa, Dá, mas tá. assim, mas falar que Macuco. não, eu vou entrar... Não, Mas eu entendo, são lendas que são perpetuadas, e existe uma razão pela qual elas são perpetuadas, e é um engano. É o fato de que um relógio que já estava com a vedação fodida ali, adivinha que hora que é mais propícia para ele entrar a umidade? Bem, na hora que você meter ele numa água quente, não sei o que. Aí é a hora que ele vai... Aí você vai falar, foi por causa do banho. Não é por causa do banho, porque ele estava todo estourado. Mas essa é a que te deixa mais louco. E dormindo não vai entrar água. Se ele Sim. tiver com a vedação toda estourada e você dormir toda noite, ele não vai acordar cheio d'água. Mas a hora que você for no banheiro, é a hora que ele vai... E aí a pessoa, é o banho? Não é a banho, é porque não está vedado. É uma ciência tão simples, mas que eu tento desmistificar. E aí também, de novo, puxando o saco pro livro. Cara, eu não conheço outro livro que trate sobre o assunto de resistência à água em nenhuma língua do jeito que trata o meu. Boa. Cara, eu tenho uma pergunta aqui, eu quero fugir um pouquinho do tempo, tô nervoso. É pinga-fogo. Esse Não, pinga-fogo tá pinga-fogo. fraco, hein? Tá fraco, porque- hein, cara. não, eu achei que era... Putz! Não, então vamos lá. Eu achei que era- Marca que perdeu o rumo nos últimos anos. Zenit. Por quê? Não tem sentido nenhum o que eles fazem. Não tem sentido estilístico. Ela continua sobrevivendo na base da mesma máquina, que é o primeiro, uma bela máquina, mas fica martelando na mesma coisa. Tem outro mecanismo que é o Elite também, mas não fez nada de novo. Parou no primeiro. Parou no primeiro, fez algumas coisas ali do ponto de vista técnico que eu acho que não são boas. Não vou entrar em muitos detalhes, mas tem a ver com o uso de silício no escapamento. Eu acho que não faz sentido nenhum. Pelo contrário, é pior. E em termos de estilo, totalmente sem... Parece um Hyundai de uns anos atrás, sabe? Que não tinha, não tinha cara de... não tinha cara... Parecia um Não conversava com nada. Um À Honda frente com de Toyota. um, Exatamente. Uma marca. Não. Eu tenho um agora eu vou. pinga-fogo ou vai falar? Pinga-fogo. Não, Então não, vai, é pinga-fogo. Uma marca do alto luxo, superestimada e subestimada. Uma marca. Calma. Já Posso? sabemos a sua. Já sabemos não, a não sua. é minha. Estou perguntando para o mestre Adriano. Por que você Uma sabe que eu ia marca falar mais do que a sua? da alta relojoaria e uma marca do alto luxo. Subestimada e superestimada. Tá. Da alta relojoaria, superestimada... Olha, eu tô começando a achar que talvez o FP Journey tá um pouco superestimado na alta relojaria. Roubei, sim. Léo tremeu agora. Acabou com o seu sonho. Tenho essa, mas que é espetacular, mas só acho que ganhou muito sem fazer nada. Uhum. E alto luxo? De alto luxo, é difícil a gente dizer o que é alto luxo, mas
Será que o RM tá no alto luxo? Agora ele pirou. Não sei se é autorrelojoaria. Dá pra O falar, Nautilus, né? será que tá no alto luxo? Não, eu É, adorei. o Nautilus não. O Nautilus é. O Nautilus não é autorrelojoaria. Não, mas é alto luxo. É alto luxo, tá bom. Mas é que aí é uma marca. E RM também, obviamente, já saiu da alta relojoaria. Ele falou do alto luxo. Perfeito. Eu não E aí sei ele já até falou, que eu ponto. gostei do- Até que ponto. É que eu não gostaria de colocar a RM num patamar de uma FP Journey. Perfeito. Perfeito. Então eu tenho que colocar. Tô colocando. Talvez ela fique no meio termo, vá lá. Vá lá. E que não sou um hater da pelo contrário, uma das coisas que eu acho. Pelo contrário também não, mas não quer dizer que eu amo. Pelo contrário, seria dizer que eu amo, né? Não, mas por exemplo, uma coisa que eu pesquisando achei muito legal, a fotinho que tem ali quando eu falo dos materiais, tem acho que é o RM09, que é uma caixa de Aluzik. Cara, é bem legal aquele relógio, é bem interessante. Não pagaria isso, porque faria coisa muito melhor com esse dinheiro. Mas tá, ela fica no meio termo ali e superestimada. Mas a Patek dá para dizer que também, a Patek tem produtos de alto luxo e produtos de alta relojaria. Está, obviamente, superestimada. Tá? Agora, subestimada... Mexeu a sobrancelha. Ficou E olha preocupado. que o acho Botox sim. ainda mexeu. Você escutou o barulho Agora, do Botox quebrando? Blá, blá, blá. Agora, subestimada, alta relojoaria subestimada. Você considera Glashütte alta relojaria? Qual Glashütte? Original. Glashütte original. Sim. Ótimo. Sim, acho que sim. Considero sim. Uma boa, acho que ela é subestimada. Não sei, tenho a impressão que a Lang & Söhne faz uma certa sombra sobre ela injusta. Bom, bem lembrado. E de alto luxo subestimada, puta, o que seria alto luxo aí, mas... Alto luxo, vamos lá. Rolex, Omega. Elas não são subestimadas, não são com certeza. subestimadas. A Longines, será que não... Que eu não Panerai, sei se entraria no alto no luxo. luxo, Longines tá seria o luxo luxo ainda, ainda, né? mais baixo do... Exato. Alto... Não, olha, aí eu poderia arriscar pensando, nunca pensei nisso, mas talvez o alto luxo esteja muito bem consciente da sua posição no mercado, todas as marcas, que acho que não me parece ter nenhuma nem superestimada, embora a Rolex comece a estar esbarrando nesse. Mas superestimada não. Tá. Também acho. Vamos numa outra então. Relógio perfeito, sem história, ou um relógio imperfeito, mas com alma? Perfeito sem história, para mim. Porque você comentou que você vê a engenharia, né? E que a história pode começar agora. Também. Tipo, relógio E que, novo. que ninguém pode saber se é verdade ou não, né? A história. E que pode, de repente, começar com um Felipe Massa. História um dia ela vai ter mesmo. Quer fazer a última para encerrar? Cara, aquela sobre tempo, dinheiro. Eu acredito. Essa aqui eu preciso pegar até uma cola aqui. Porque eu acho que essa faz muito sentido pro cara que escreveu sobre o tempo. Se eu for chorar, já me avisa para me conter. Você já chorou, né? Filosófico. Adriano, tempo, cara, é dinheiro, tempo é arte, ou tempo é vida? Vida. Não preciso nem pensar duas vezes. Dinheiro você se vira. Esse negócio de tempo é dinheiro é uma construção. Até entendo o que quer dizer, qual é o propósito dela, mas eu mesmo comecei a não que eu tenha dinheiro, mas tem coisas que não vale a pena fazer por dinheiro. Eu prefiro o tempo. Eu prefiro viver alguns momentos em troca de... Até porque você nem consegue precificar o tempo. Não, exatamente. Que é algo que você não tem como comprar se você precisar. Então, e não que tenha acontecido algo, nossa, na minha vida, nada muito... Mas é só eu percebi que, na verdade, talvez baseado na experiência de outras pessoas. Melhor do que você aprender com seus erros, aprender com o erro dos outros. Exatamente. Eu conheço muita gente que trocou o tempo com seus queridos e com alguma coisa por dinheiro. E a impressão que eu tenho, vendo bem de longe, é que
não valeu tanto a pena. Pelo menos para mim não teria valido a pena. Então hoje eu prefiro... Eu acho que a gente só tem que... E não é porque eu tenho muito dinheiro, não. Pelo contrário, eu deveria ser o cara mais que falava, não, tudo porque eu sou um fudido. Sinceramente. Faço isso daí para ser Isso daí é um complemento de renda para mim e para minha família. Mas uma das partes dolorosas de fazer isso foi... O único tempo que eu tinha para fazer isso era nos fins de semana em que minha família queria estar comigo, minhas crianças queriam brincar comigo, e eu, no fim de semana, acordava, era computador até a hora de dormir, todo mundo já dormindo, eu lá no computador, terminando. Enfim, por isso que várias vezes me questionei se valia a pena. Mas, enfim, tá feito, passou, mas não, para mim, tempo é vida, e ponto final. E nem é... E eu não sou um cara... Desculpa, eu vou... Sim. Se alguém quiser... tipo, alugar um espaço no teu livro, porque tem várias pessoas assistindo e se você quiser falar isso aqui... Sim, na verdade, vários livros estrangeiros sobre relojoaria têm patrocínio com a presença do logotipo dentro do livro. Inclusive, eu já faz um tempo que eu estou tentando isso, mas consegui finalmente... Já fiz uma parceria com o Bernardo Entusiasta, então tem a presença do logotipo dele. E fiz recentemente agora com a New Look Time. E tem mais também. Espaço? Tem Victor, infinitos espaços. O Victor, que é um dos rostos mais lindos da urologia, uma foto não convida o pessoal para quem quiser. Verdade, eu tenho planos de publicidade ou para a presença do logotipo, ou realmente páginas duplas como anúncio em revista, com produtos, legal. Com uma vantagem de que, como os livros são feitos sob demanda, você pode mudar o tempo inteiro, vai lançar uma marca, vai lançar um produto novo, é só mudar a arte, em 10 minutos depois todo mundo compra o livro e já sai. Cara, e o livro se tornar colecionável. E essa parte da demanda agora, para quem está assistindo, então, falando sério agora, é altamente rentável, porque você vai comprar um espaço de quantidade, então as próximas 300 cópias, eu quero inserir minha marca aqui, o espaço de 1, 2 páginas e tudo mais, então é uma coisa que vai ficar para 300 pessoas. E para quem está assistindo, vamos deixar aqui todos os dados para seguir o Adriano, aonde comprar o livro e tudo mais. A gente tem um presente aqui, um simbólico presente para você aqui, que conversa um pouco do que você comentou com a gente, que gosta, já teve uma experiência. Posso abrir na hora? Pode, à vontade. Um apreciador, já foi um grande apreciador, entende muito sobre charutos. Eu tenho esse problema, que onde eu me meto eu acabo estudando e indo até ele deu uma aula pra gente sobre saco de livros sobre charuto. E coincidência, o primeiro convidado com a gente gravando aqui. O primeiro convidado aqui. Pode botar aqui e... Fantástico, nossa. Não, fantástico, que lugar. Bom, eu em tabacaria me sinto à vontade. Eu frequentei tabacarias por bastante tempo. E fui um entusiasta de charuto mesmo, de estudar. Não vou começar a falar aqui, mas como planta a folha, qual tipo de semente, como que faz para curar, qual a temperatura. Não, o cara deu uma aula. Eu aprendendo. É um Ed Mota. Eu fui algumas viagens lá junto com entusiastas para Cruz das Almas, na Bahia, região tabacaleira, onde a gente visitava as fazendas e fumava charuto o dia inteiro. Fui para o Festival de La Habana em Cuba também. Legal. Então, que é uma puta experiência. Imersivo, né? E que aconteceu, uma coisa interessante, o Adriano falou, que aconteceu o mesmo movimento do mundo dos relógios. A gente estava falando sobre charutos que ele pagava, sei lá, $10, 15, $20. O mesmo charuto. O mesmo charuto que hoje centenas de dólares, né, cara? Essa caixa tá imponente. Uma caixa aí pro presente aqui pro mestre Adriano. E a gente não fez hoje também o recheck, né? Vamos fazer agora rapidinho aqui. Começa você. Vamos começar aqui. Sempre da ponta mais chique, claro. Não, aqui a ponta mais chique tá aqui com o mestre Adriano. Eu sou apaixonado aqui por esse relógio dele. Sabe que se derretesse seu relógio do seu pulso direito, eu pago meu apartamento. Precisava muito. Olha aí, tá vendo? Eu tinha um medorzinho de viagem que era muito ruim e fazia muitos anos que eu não usava, mas ele estragou tudo. Precisava... Cheirinho de cedro. O negócio. Legal. Muito obrigado. Veio a calhar. Nosso aí pra ti. Melhor que ganhar um presente é o presente que você estava querendo. Exatamente. Fantástico. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós que agradecemos, cara. Conta aí pra gente, Léo. Vamos lá. É um Omega Rail Master. Mostra pra aquela câmera ali, ó. A câmera aqui.
E um Patek Philippe, calendário anual, que sou apaixonado, né? A inventora do calendário anual em 1996. Né? Engraçado, você tinha calendário perpétuo, mas você não tinha o calendário anual. Né? A Patek ela fez em 96, e a Patek também foi responsável pelo calendário, mestre, por favor, me corrija, pode puxar minha orelha, do calendário o de bolso, né? O perpétuo. A gente vai falar o de bolso, não, o de bolso. Tá. O primeiro calendário perpétuo de bolso, Thomas Moody. Putz, agora você me... Thomas Moody, e no século XVIII, né? Mas Thomas Moody, século XVIII, e a Patek, ela leva para a questão do bolso, do pulso, né? O calendário perpétuo, e leva para 96 o calendário anual. Uhum. Então, um dos motivos que eu comprei foi a história da Patek com relação ao calendário. Sou apaixonado aqui por esse relógio também, enfim. Flávio, e esse aqui é... Como eu amo ouro, então o pessoal me conhece. Bicheiro. Tem o lado da família aí de ex-bicheiros, então vamos lá. Aqui o Flávio. E o Boltz automático, modelo Sommerso Tungstênio, com seu Celita SW500. Parrudo, né? Colocamos até lado a lado com o Panerai aquela hora, mesma pegada. É isso. Muito bonito, gostei. Mestre Adriano. G-Shock DWH5600. Tirado da caixa hoje. Que é nada mais, nada menos que o clássico DW5600, só que a versão mais turbinada dele, com sensor cardíaco. É praticamente um smartwatch G-Shock. Boa. Cara, Boa. Eu acho que foi Greg uma vez que falou que se Breguet tivesse vivo, talvez essa seria uma criação. Exatamente. Ele falou isso, a criação de Louis Breguet. Aí o Sub 41, 2024, né? Isso, 2024. Você ganhou hoje. Starbucks. 40, Esse foi meu presente no programa hoje, então... Brincadeira, um relógio do Léo, da coleção do Léo. E lindíssimo. É o básico bem feito. Ponto. Não tem como errar. É o relógio dos relojoeiros. Isso aí, cara. Max. E nosso panda fofo. Então, eu estou aqui com um Luminor Marina, um Bitempo, um GMT, reserva de marcha 3 dias, com mecanismo P9012, cara, com... cheiro de couro maravilhoso. Achei que você ia falar do cheiro do Léo aí. Por isso que eu chegou bem. Que é da coleção de um dos caras mais formidáveis do Brasil. Te amo. Léo Amoedo! Bom. E com o Schmitz, né? Cara, com Um de um. Votuporanga Watches. Muito bom. Muito bom. Adriano, considerações finais. Uma mensagem pra galera. Putz, a mensagem Cuidado, que vão comprar se você citar nomes aí. Não, eu só quero agradecer vocês pelo convite. Pegar um leve, né? Pinga-fogo foi. Não foi? Não, mas o Léo sempre é macio. Não, cara. Quando você tá na frente de um cara, o seu ídolo, cara, o cara que você acompanhou, me ajudou, me tirou de um monte mas de ele joga a régua lá, a expectativa fica lá em cima. Nossa, vai ser um negócio. Vou ser cancelado. Mas eu falei, Adriano, venha para se divertir. Sim. Divertiu? Com certeza. A proposta foi essa. Boa. Fantástico. Não, obrigado pelo convite, pela estar aqui batendo esse papo com vocês. Foi legal, um clima diferente do que normalmente é nos podcasts. Aliás, ambiente formidável. O Bill Murray, cara, não abriu a boca. Ficou só aqui, ó. Não, Bill Murray ali, ó. Cara, fantástico. Legal. Enfim, tô aberto aí a convite de outros bate-papos, porque Faremos. Se me deixar falando aqui, vai embora. E queremos outros lançamentos de livros seus no futuro. Teremos. Tenho alguns projetos. Portas sempre abertas. Sempre abertas. E agora que eu já peguei Boa. Amanhã como virão mais coisas aí. E é isso, Adriano, agradecer sua presença, super inspirador, cara, até porque a gente estava falando antes, é muito legal quando a gente traz
pessoas que são nossos ídolos, que inspiram a gente, que a gente lê seu livro, que a gente consulta as coisas que você fala, que é uma referência, como a gente falou. Você pode não se achar um influencer, mas você é mais que isso, é uma referência pra galera. Então, prazerzaço estar aqui. Para quem está nos assistindo, gostou do vídeo, deixa seu like, não esquece de seguir a gente aqui, se inscrever no canal, ativa o sininho. Tem perguntas para o Adriano? Aproveita, manda aqui nos comentários perguntas, dúvidas, reclamações porque comprou ali uma dive com ele ou algum outro relógio por culpa dele. E deixa comprou aqui nos um Saint comentários. Martin. Um Saint Martin. E deu pau, Pode deixar aí. Ninguém mandou. Ninguém mandou. Ninguém Tá mandou. vendo? Tomou? É isso. Até Valeu, o Um beijo, próximo, galera. gente. Valeu. Obrigado, Deus nos Adriano. abençoe. Obrigado, mestre. Valeu. Dance Lindo, like cara. a Obrigado, cara. escola. Lindo demais. Valeu, pequeno Valeu. gafanhoto. Aô. Que legal.